Coloquei. Comecei a gravar. Pronto, então, boa tarde, sejam todos bem-vindos para a segunda edição do Dinâmica Arretada. Hoje, para mim, é um prazer apresentar nossa palestrante, a Luna Mônaco. Ela é formada em matemática pela Universidade del Estudi de Padova, Master em Matemática Avançada e profissional pela Universidade de Barcelona, e fez doutorado em matemática em Roskilde University. E a Luna, bom, tem trabalhado em diversas universidades, mas eu gostaria de destacar a última, que ela foi professora da USP, atualmente é professora do INPA, e ela recentemente ganhou o prêmio Malca, um prêmio bem importante da região, né? E também recebeu o prêmio L'Oréal, além de outros muitos prêmios. Então, Luna, é um prazer ter você aqui. E quando você quiser, pode começar. Muito obrigada, Cristina, pela linda apresentação. E muito obrigada por pronunciar meu sobrenome corretamente. Foi a primeira vez que isso aconteceu. Faz muito tempo. Todo mundo me chama de Lo Monaco, pois no Brasil deveria ter... Lo Monaco deveria ter o acento e não tem, pois é italiano. É um prazer estar aqui. Até que remotamente, mas enfim, pelo menos nos vemos. E hoje eu vou contar para vocês um projeto no qual trabalhei por 10 anos. Começou em junho de 2011, junto com Sean Bullett, da Queen Mary University of London, e a gente vai falar de cruzamentos, acoplamentos entre mapas quadráticos e o grupo modular. Então, vou introduzir os mapas quadráticos, vou introduzir grupos kleinianos e grupo modular em particular, e claramente o que são acoplamentos. E isso é dizer, o título vai ficar claro para o final da palestra. Então, vamos lá. Se a gente tem um mapa racional atuando na esfera de Riemann, isso é dizer, você pega um mapa racional, R de zeta, π zeta sobre Q de zeta, da esfera de Riemann à esfera de Riemann, e começa a iterar sobre todo o ponto da esfera de Riemann. Para cada ponto, ter sua órbita abaixo de R, que é zeta, R de zeta, R de zeta, R de zeta, e assim vai. E esta dinâmica particiona a esfera de Riemann em dois conjuntos completamente invariantes. O conjunto de Fatou, onde a família de iteratas é uma família equicontínua numa vizinhança. Isso é dizer, se você tem pontos, todos os pontos do conjunto de Fatou, você gosta muitos e você querem. Se eles começarem pertinhos, eles vão ficar pertinhos para toda a vida, até que a morte chegar. Por outro lado, o complementário, o conjunto de Julia, é o conjunto dos pontos com órbita caótica. Ninguém nesse conjunto se gosta. Se alguém faz uma coisa, o vizinho faz a coisa diferente. E o conjunto de Julia é sempre não vazio se o grau da função é maior ou igual a 2. Então, é interessante para a gente estudar funções racionais de grau maior ou igual a 2. As funções racionais mais fáceis são polinômios, e provavelmente o polinômio de grau 2 mais fácil é zeta ao quadrado. E aqui desenhei o conjunto de Julia e os conjuntos de Fatou para esse mapa zeta ao quadrado. E se a gente tem zeta ao quadrado, isso de aqui
Esse é zero, bom, mais ou menos. Suponham que essas coisas são linhas retas, esse é zero. E a gente pode ver que 0 ao quadrado é 0, e ao quadrado é 0, 0 é um ponto fixo. E não é só fixo, é atrator. Todos os pontos com módulo, todo zeta, com módulo de zeta menor que 1, é fácil ver que quando a gente faz o quadrado, o módulo de zeta ao quadrado é menor que o módulo de zeta. Então, o que estou dizendo? Estou dizendo que estes pontos, se estão no disco unitário, eventualmente se aproximam mais perto do zero, que é atrator. Então, todo disco unitário mora no conjunto de Fatou. Por quê? Porque estes pontos se gostam todos. Todos vão para zero. Por outro lado, todos os zeta com módulo maior que 1, você pode ver que quando você pegar ao quadrado, o módulo vai ser maior que o módulo de zeta. Assim que todos estes pontos se estão afastando. De fato, tem outra forma de vê-los. Não estão se afastando do zero, se estão aproximando de infinito. Para todo polinômio, infinito é fixo e superatrator, se o grau é maior que 2. Assim que todos os pontos em C menos o disco unitário fechado também moram no conjunto de Fatou, de zeta ao quadrado. Todos se querem e todos estão indo para infinito juntos, de mãos dadas. Não. Aqui fica o círculo unitário. E a gente pode ver que no círculo unitário os pontos se odeiam de coração. E tem um que está fixo. Depois, um ponto no círculo unitário você escreve como E2π zeta. E zeta ao quadrado te manda este ponto em E2πi 4z, né? E você pode ver que se zeta é racional, o ponto volta a um certo ponto. Se zeta não for racional, o ponto sigue dando voltas. E se os pontos estão com módulo 1 mais epsilon, vão para infinito, 1 menos epsilon vão para zero, é dizer, 1 não tem amigos. E todos os pontos no círculo unitário também. Todos se odeiam. E fazem parte do conjunto de Julian. Tá bom. Opa. Espera aí que preciso tirar meus desenhos. Já. A gente está particularmente interessada na família quadrática dos polinômios. Por quê? Porque queremos estudar mapas racionais de grau maior ou igual a 2. Família mais fácil é a família de polinômios com grau 2. Dá para demonstrar que se você tem um polinômio de grau 2, você pode conjuntar esse polinômio por uma função conforme com o polinômio zeta ao quadrado mais c. Assim que a gente está interessado simplesmente na família quadrática. A gente falou que infinito é superatrator, então tem basia de atração a infinito, e o conjunto de Julian cheio é o conjunto dos pontos com órbita limitada. Os conjuntos dos pontos que não vão embora. E aqui desenhei vários conjuntos de Julian cheio por vários parâmetros diferentes. Aqui é por si igual a 0. É o mesmo cara que encontramos na slide anterior. Aqui C é igual a 1/4. Então, esse é o conjunto de Julian cheio de zeta ao quadrado mais 1/4. 1/4. Não, 1 sobre zeta. E aqui C é 1/4 mais epsilon.
aqui é -1, e enfim. Você vê que alguns conjuntos de Julia cheios estão conexos e outros estão desconexos. O Mandelbrot é o conjunto do C, tal que PC tem conjunto de Julia cheio conexo. Assim que 0 mora aqui é 0, 1/4 é a cúspide, -1 mora aqui, e 1/4 mais epsilon mora aqui fora. Tá bom? Uma coisa que será muito importante daqui a pouco é que todo polinômio está conjugado. Ela está esperando esse negócio da eleição também, né? Isso acho que eu acho que o parente dela ganhou do estado. Oi? Acho que tem um que ela fala. Mas também ela pode ser servida para trabalhar na prefeitura, entendeu? Igual aquela moça lá, né? iPhone de Márcio. Maria... Tá, obrigada. Joia. O que eu estava dizendo? Sim, a gente pode ver que se a gente tem um polinômio com conjunto de Julia cheio conexo, fora do conjunto de Julia cheio, o polinômio, se é de grau 2, é conjugado conformemente com z ao quadrado. O que eu estou dizendo? De fato, todo polinômio quadrático, numa vizinhança de infinito, está conjugado de forma conforme com o termo de grau maior, z ao quadrado. Se você começa a iterar z ao quadrado mais c com z muito, muito, muito grande, c não é importante. Aquilo que faz z ao quadrado mais c e aquilo que faz z ao quadrado é mais ou menos a mesma coisa, se z é muito, 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 muito grande. E se o conjunto de Julia cheio é conexo, essa conjugação você pode estender a toda a basia de atração de infinito. E se o conjunto de Julia cheio for localmente conexo, então, se o conjunto de Julia for localmente conexo, essa conjugação pode se estender como uma semiconjugação no conjunto de Julia. Isto é, na fronteira do conjunto de fato cheio. E a dinâmica é, na fronteira, vira, bom, z ao quadrado com módulo 1 vira 2z. Z vai para 2z. Porque a dinâmica sobre o círculo é e alla i 2pi z, e quando eu itero, vai a e alla 2i 2pi 2z. Tá bom? Joia. Clear on my drones. Vamos mudar de mundo agora. E vamos entrar o mundo PSL2C, o grupo das matrizes 2x2 com entrada complexas e determinante 1. Podemos escrever os elementos de PSL2C como Möbius como transformações de Möbius da esfera. Ok? Por que estou falando disso? Pois estou interessada em falar em grupos kleinianos. E o que é um grupo kleiniano? Um grupo kleiniano é um subgrupo discreto de PSL2C. Essa é uma forma muito chique para dizer, pega um monte de matriz de transformações de Möbius, começa a compor de todas as formas que você pode e vê o que acontece. E o que acontece? Bom, a dinâmica do grupo também gera uma partição da esfera de Riemann em dois conjuntos completamente invariantes. O conjunto ordinário, onde os elementos do grupo formam uma família normal, e normal, pelo teorema de Ascoli, é cis ou si é equicontínuo.
E o conjunto limite, que é o complementar. A gente, nessa palestra, está particularmente interessada em um grupo kleiniano particular, o grupo modular, que é o 2Z. Isto é, o grupo kleiniano generado por tau de zeta, que é zeta mais 1, e tau 2 de zeta, que é zeta dividido por 1 mais zeta. E aqui a gente vê uma tessellation, não sei como dizer tessellation em português, do plano superior pelo grupo modular. O grupo modular age na esfera de Riemann, mas aquilo que acontece no plano superior e no plano inferior é o mesmo. Então, a gente geralmente simplesmente mostra a tesselação no plano superior. Ok. Esses dois mundos, dos mapas racionais e dos grupos kleinianos, não são tão diferentes assim. De fato, a gente viu que mapas racionais e grupos kleinianos geram uma partição da esfera em dois subconjuntos completamente invariantes, um aberto por definição, que é o conjunto de Fatou por mapas racionais e o conjunto ordinário por grupos kleinianos, que são o conjunto dos pontos nos quais a ação é normal, em que os pontos se querem e mais ou menos fazem a mesma coisa. O conjunto de Fatou é definido conjunto dos pontos numa vizinhança dos quais a família de iteradas é normal, e o conjunto ordinário é definido como o conjunto dos pontos ao redor dos quais a ação do grupo é normal. E o complementário, no caso de mapas racionais, se chama de conjunto de Julia cheio, e no caso de grupos kleinianos, chama-se de conjunto limites. E Saliman foi o primeiro a perceber os paralelos desses dois mundos nos 80 e começou a escrever aquilo que se chama de dicionário de Sullivan entre estes dois mundos. E essas são as primeiras 3 entradas do dicionário. O dicionário segue, mas por esta palestra a gente só está interessado nisso. Mas isso não diz que o mundo das mapas racionais e de grupos kleinianos finitamente gerados não são tão diferentes. E, de fato, existe um objeto que pode ser entre ambos. Mas é um objeto complicado, pois acontece que um mapa não é um grupo e um grupo não é um mapa. Então, se queremos algo que seja mapa e grupo, não pode ser um mapa, não pode ser um grupo. O que é isso? É uma correspondência holomorfa. Uma correspondência holomorfa, na esfera de Riemann, é um mapa multivaluado definido por uma relação polinomial. O que estou dizendo? Então, temos π, zeta, w. Para essa palestra, a gente está só interessada em correspondências holomorfas 2, 2. No sentido que o mapa é multivalorado, cada zeta tem 2 imagens, em cada w tem 2 pré-imagens. Assim que este polinômio tem grau 2. Grau 2. Em zeta e em w. Então, temos um polinômio de grau zeta, de grau 2 em zeta e em w, e pegamos a superfície que é definida pelo zero dos polinômios, né? Chama isso de S. Nossa linda superfície algébrica. Zero dos polinômios. Depois, se a gente imagina a projeção dessa superfície na esfera de Riemann
onde mora Z. E na esfera de Riemann, onde mora W, minha correspondência holomorfa não é nada mais que, diria mapa, mas não é um mapa, a coisa que associa o Z aos W correspondentes. Você pega um Z e para cada Z tem 2 W que matam o polinômio, certo? Esses 2 W são as imagens. Depois você pega um W e para cada W tem 2 Z's que matam o polinômio. Essas são as pré-imagens. E você sigue fazendo esta coisa assim e começa a iterar. A terceira iterada você chora, pois esta coisa... a única coisa boa de iterar mapas é que o mapa, todo ponto tem só uma imagem. Então, você sabe aonde está indo com sua iteração. Esta coisa de aqui se espalha e vira uma bagunça. Mas dá para entender coisas. Em particular, estamos falando disso porque correspondência generaliza mapas racionais e grupos kleinianos. A gente pode escrever um mapa racional de grau n, P sobre Q, como uma correspondência n a 1. Onde seu polinômio vai ser W, Q de Z, menos Pi de Z. Se você pega o zero deste polinômio, são exatamente as imagens, te dá exatamente o mapa. E se você pegar um grupo kleiniano com, sei lá, n generadores, você pode escrever isso como uma correspondência NN, dada por o polinômio que mata todos os moídos. Fundamentalmente, você faz isso de aqui, N dessas. Ok. Agora que temos introduzido os correspondência, depois que temos visto que uma correspondência pode atuar como um mapa quadrático e pode atuar como um grupo kleiniano, a pergunta é, tá bom, pode atuar como um mapa quadrático e como um grupo kleiniano ao mesmo tempo? Em particular, no começo dos 90, Sean Bullitt e Chris Penrose começaram a investigar esta pergunta. E, de fato, acharam uma família particular de correspondências holomorfas, 2,2, e deram um conjunto, e deram esta imagem. E aqui parece de ter 2 cópias desse conjunto de Julia cheio, e fora a tesselação do grupo modular. Você vê, aqui fora parece de ver esta imagem wrapped around. Começaram a se perguntar, será que é verdade, que é aquilo que acontece? Luna, só uma pergunta. Como é que essa imagem é gerada? Qual é o objeto que está envolvido nela? Vou te falar disso, vou te dar o polinômio que gera esta coisa depois. Antes quero falar do que estou falando, pois eles começaram a se perguntar, existem correspondências que podem ser acoplamentos entre um mapa quadrático e o grupo modular? E o que é um acoplamento? Um acoplamento entre um objeto A e um objeto B é um outro objeto C que atua como A num subconjunto invariante do domínio e como B no complemento. Assim, acoplamentos existem no mundo dos polinômios e existem no mundo dos grupos kleinianos. De fato, começaram no mundo do grupo kleinianos. E o que seria um acoplamento entre um mapa quadrático e um grupo modular? Bom, seria uma correspondência holomorfa 2,2, pelas qual existe um
um aberto invariante. Neste caso, esta parte de aqui, onde a dinâmica da correspondência é a dinâmica do grupo modular no plano upper half plane. E o complemento seria um compacto que é one point compactification. São dois conjuntos unidos por um ponto. E num conjunto a gente tem a dinâmica de um polinômio e no outro a gente tem a dinâmica do inverso do polinômio. Essa seria a definição. E a pergunta é, essas coisas existem? Esses acoplamentos existem? E olha que esta pergunta, de fato, bifurca em um monte de perguntas diferentes. A primeira coisa que a gente se pergunta é essa coisa é possível? Quero dizer, eu sei que o polinômio, se for conexo e localmente conexo, a dinâmica do polinômio na fronteira, isso é, no conjunto de Juliá, é o mapa double map. E z vai a 2z. Então, a dinâmica do inverso do polinômio seria, no conjunto de Juliá seria z vai para z sobre 2. Então, aqui tenho z vai para 2z. Na fronteira, bom, esse é um fractal, é meio complicado de desenhar a fronteira, mas enfim, nessa coisa de aqui. E aqui, a gente tem z vai para z dividido por 2. Afora, a gente tem o grupo modular. PSL to z. Então, a primeira pergunta é, existe algo que pode te conjugar o grupo modular atuando na reta real com a dinâmica de um polinômio de Juliá, com z que vai por 2z por um lado e z que vai z dividido por 2 para o outro? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é, se isso for o caso, existe uma correspondência que pode atuar assim? E essa seria a pergunta de é possível fazê-lo? E depois tem a pergunta de existência. Existe uma família de correspondência tal que todo mundo nesta família é um acoplamento? E se isso for o caso, esta família se organiza como a família de mapas quadráticos correspondentes? O falado de forma chique, o lugar de conexidade dessa família é homeomorfo ao lugar de conexidade da família modelo? Se a gente começa com polinômio quadrático, o lugar de conexidade vai ser homeomorfo ao conjunto de Mandelbrot? Então, as primeiras duas perguntas foram respondidas no começo dos 90 e eu com Sean acabamos de responder estas duas perguntas. Mas para contar algo sobre a segunda parte, preciso contar algo sobre como a solução da possibilidade. A primeiro, sim, se pode. Existe um mapa que conjuga a ação do grupo modular na reta negativa ao mapa z vai para 2z. E na reta positiva para o mapa z vai por z dividido por 2.
O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, pelo menos, em princípio, a gente poderia colar aqui um conjunto de Julia cheio com a dinâmica do polinômio de grau 2 e aqui um conjunto de Julia cheio com a dinâmica do inverso do polinômio de grau 2. Então, aqui colocamos π, si, e aqui colocamos π, si, menos 1. E we wrapped around the upper half plane. Não sei como dizer isso em português, mas tipo, esta coisa vai até infinito, e infinito vai até aqui, se identifica com 0, pá. E aqui tenho todo o grupo modular. Em princípio, se pode fazer. E também existe uma família. A família FA, bom, Sean e Chris demonstraram que os acoplamentos entre polinômios quadráticos e o grupo modular mora na família FA da ZW dada por este polinômio. Bom, escrito assim não é um polinômio, mas dá para escrever esta coisa como polinômio mequerente. E depois fizeram desenhos. Depois que você tem a fórmula, eles desenharam o lugar de conexidade e os conjuntos limites por vários parâmetros. E não sei por que veio cortada essas figuras, desculpem. E olhando isso de aqui, sai natural a conjectura que esta família de correspondências holomorfas contém um acoplamento entre o grupo modular e todo membro da família quadrática com conjunto de Julia conexo e o conjunto connectedness locus M gamma della famiglia de correspondência holomorfa é homeomorfo ao conjunto de Mandelbrot. Olhem aqui, se parecem, né? Tá bom. Tem tido muitos resultados parciais, mas todos resultados parciais. Por quê? Opa! Deixa eu fazer uma coisa. Não tinha percebido que compilei com a compilação errada. Deixa parar de compartilhar esse de aqui e compartilhar aquele novo. Desculpem. Agora sim, tá mais lindinhas. E agora também assim, provavelmente, agora se veem bem as figuras. Tá bom. Vamos ver como é a dinâmica dessa família de correspondências. Poderia explicar, mas acreditem em mim, o plano para todo membro desta família existe um disco, nesse caso é o plano right, direito, que é invariante pela imagem na frente. E a correspondência atua como um mapa 1 a 2. Todo ponto aqui tem duas imagens aqui dentro. Se você ver aqui, a imagem de toda essa parte aqui, que faccio em preto, a imagem que faço em vermelho é essa parte de aqui. Pois este mapa, essa linha, o eixo imaginário, vai mapado aqui e vai mapado aqui. Depois, esse aqui vai mapado aqui e aqui.
E, por outro lado, aqui e aqui. Então, a gente pode definir o conjunto limites para frente como a interseção de iteradas de FA no plano direito. Essa família se pode escrever também como uma correspondência particular composta com uma involução. E a involução manda aquilo que está aqui dentro, fora e fora dentro. Isso é para dizer que e conjuga a correspondência no plano direito com a inversa da correspondência no plano esquerdo. Isso é para dizer que se por este lado tínhamos um mapa 1 a 2 que contraía, por este lado a gente vai ter um mapa 2 a 1 que expande. F mapa esse de aqui a aqui e esse de aqui também aqui. E esta parte vai aqui fora em todo o semiplano esquerdo, 2 a 1. E pela dinâmica, este ponto é um ponto parabólico. E por la dinâmica, este ponto é um ponto feio, porque isto vai mapado aqui e este lado também vai mapado aí. Isso é dizer que tem uma vizinhança deste ponto com duas imagens. Eu tenho que minha correspondência se restringe ao mapa, nesse quase coração vermelho, mas temos, nesta vizinhança, não vai ser um mapa porque esse lado tem duas imagens. Falo disso porque vamos ter que matar uma dessas imagens daqui a pouco. E também falo disso porque todos os resultados parciais que eu falei que tinham antes, todos se fazem do mesmo jeito. A gente pega o ponto parabólico, quebra o ponto parabólico em 2 pontos, aplica algo que se chama mapas tipo polinomiais, para dizer que, tá bom, aqui estamos conjugados a um polinômio de grau 2, então aqui estamos conjugados com o inverso do polinômio, e depois tenta voltar. E também você pode fazer isso e deu certo por um monte de parâmetros, mas F e a família tem um ponto fixo parabólico persistente para todo A. Este ponto é parabólico com multiplicador 1. Assim que, como estratégia para demonstrar algo, pegar para todo parâmetro, quebrar o ponto, fazer coisas e depois tentar de fazer voltar o ponto, você pode fazer, mas aí começa a pensar, tá bom, o que está acontecendo aqui? Aqui está acontecendo que aqui temos um ponto parabólico e a família quadrática de polinômios é uma família hiperbólica desde um certo ponto de vista. Hiperbolicidade em dinâmica complexa é equivalente a que todos os pontos críticos vão, eventualmente, são atraídos por um ponto atrator. E se a gente olhar fora do Mandelbrot, o ponto crítico vai para infinito, que é atrator, sempre. Dentro do Mandelbrot existem componentes conexas hiperbólicas, onde o ponto crítico vai para um ciclo atrator, e talvez queer components, onde o ponto crítico não se sabe o que está fazendo, mas que conjeturalmente não existem. Assim que polinômio é muito hiperbólico. Assim que a gente começa a dizer, e um grupo modular, por outro lado,
tem generadores z mais 1 e z sobre z mais 1. Os dois com ponto fixo parabólico. Então, a gente começou a pensar, será que hiperbólico vai com hiperbólico e parabólico vai com parabólico? É dizer, será que esta família é uma família de acoplamentos do grupo modular com mapas quadráticos? Só que os mapas quadráticos não são polinômios, são mapas quadráticos com um ponto fixo parabólico. A gente tem uma família de mapas quadráticos com pontos fixos parabólicos? Sim, tem. A família Per-1-1, que é a família de classe de equivalência, de fato, πa de z, z mais 1 sobre z mais a, com nanos complexos. E para todo mundo, infinito é um ponto fixo, desta vez parabólico. Então, a gente pode definir um conjunto de Julia cheio para esse ponto, para um membro PA, que é exatamente, como no caso do polinômio, o complementar da bacia de atração de infinito. Só que no caso do polinômio, a bacia de atração era atratora, aqui é parabólica. Aqui a gente vê M1, que é o connectedness locus para essa família, que é o memorfo ao Mandelbrot, por um resultado ainda não escrito, mas já de 10 anos, de Carsten Petersen e Pascal Roche. E aqui a gente vê conjunto de Julia cheios de alguns membros de Per-1-1. Por certo, a dinâmica afora do conjunto de Julia cheio é conjugada topologicamente com a dinâmica de um polinômio fora do conjunto de Julia cheio. Assim que o mapa que conjugava a dinâmica do mapa quadrático com o grupo modular ainda funciona. Tá bom, então, o que a gente demonstrou? A gente definiu um acoplamento entre um mapa de Per-1-1 e o grupo modular. Da forma óbvia, existe minha correspondência está conjugada em o limit set para trás com um membro de Per-1-1 e a correspondência fora do limite para trás e para frente é conjugada os geradores do grupo modular no plano superior. E a gente demonstrou que para todo parâmetro no connectedness locus, esta família de correspondência é um acoplamento entre o grupo modular e algumas PA. E esta é uma ilustração do teorema. Este é o connectedness locus pela família FI. Este é o Mandelbrot set parabólico. E a gente vê que esse de aqui, ele mora no centro da componente hiperbólica principal e é conjugado ao cara que mora no centro da componente hiperbólica principal. Depois, se a gente olhar, esse é o centro da componente principal de período 2, está conjugado com o centro da componente principal de período 2 e período 3 com período 3. E todos os arredores também, mas são infinitos, então, quando eu penso 3. O que diz o teorema? Está dizendo que aqui existe uma vizinhança furada 2 vezes, feita mais ou menos assim, onde minha correspondência aqui é conjugada com este cara de aqui, com PA aqui. E fora
onde parece ter a tesselação do grupo modular, a gente tem a tesselação do grupo modular. Eu tenho 5 minutos, né, para acabar. Quanto tempo tenho? Ainda tem mais uns 10 minutos, né? Porque começou Começou 8 ou depois 10 minutos depois. Uhum. Tá. É que estava pensando se falar sobre a demonstração, mas acho que vai ser meio técnico. Assim que evito de falar. A demonstração, fundamentalmente, em 2 minutinhos. Eu defini um objeto na minha tese de doutoral que localmente atua como um membro de Per-1-1 ao redor de seu conjunto de Julia cheio. Esse objeto chama-se de mapa tipo parabólico. E demonstrei que se você tem um mapa tipo parabólico, você é conjugado a um membro de Per-1-1. Então, o lance aqui é demonstrar que todo mundo da família pode se restringir a um mapa parabólico. E como está feito um mapa tipo parabólico? Bom, como um membro de Per-1-1. A gente pega Per-1-1, um deles, e olha perto do conjunto de Julia cheio, o que acontece? Esse é infinito, e tudo aquilo que não é preto é a bacia de atração de infinito. Assim que tudo aqui vai para lá. E esse de aqui é a primagem de infinito. Assim que vai tudo para. Assim que se eu tenho um disco ao redor do meu conjunto de Julia cheio, e olho para a imagem deste disco, bom, aqui vou estar contido e aqui vou sair para fora. E, bom, na definição também tem arcos invariantes por razões técnicas, mas aqui não estão tomando um rol, assim que podemos esquecer. Mas a coisa é que a gente precisa, então, isso de aqui, de ter esta forma de aqui. Mandar 2 a 1, um disco mais pequeno num disco mais grande, só que o domínio não está contido no condomínio. Se a gente achar essa geometria ao redor destes caras de aqui, a gente ganha. Então, a gente o que faz? Bom, começamos a tomar uma vizinhança do limit set e vamos ver o que acontece com a premagem. Olha, a premagem tem a forma que deveria ter. Tem só um probleminha. Esse maldito pontinho. Porque sabemos que nossa correspondência vai mandar uma vizinhança deste ponto, 1 a 2, numa vizinhança do ponto parabólico. Por quê? Porque isso de aqui vai mapado por aí, por toda a linha, e esta parte de aqui também vai mapada para todo o eixo imaginário. Esta é a primagem deste ponto, assim que este vai cá, assim que a imagem disto é todo o eixo imaginário, a imagem disto é todo o eixo imaginário. Isso não é um mapa. Isso é chato. Então, a gente o que faz? A gente mata uma imagem por cirurgia quase conforme. Não vou contar como se faz, mas eu vou dizer que para fazer isso tem uma tecnicalidade que é a gente precisa demonstrar que o conjunto limite está contido em um conjunto que tenha ângulos menores que π ao ponto parabólico. Isso é um problema técnico porque quando a gente faz cirurgia quase conforme, começa a mudar a estrutura quase conforme. Depois toma pullback e um milagre acontece e acha um membro quase conforme conjugado que faz aquilo que deveria fazer.
Mas para mudar a estrutura complexa, a gente precisa espaço. E não vou dizer mais, simplesmente que a condição matemática vai ser que este cara de aqui é contido em um conjunto que faz um ângulo menor que π ao ponto parabólico. E se você olharem as figuras, o conjunto que a gente tem sempre faz um ângulo P. E isso é algo que, se a gente faz 1 para 1, não é muito complicado. Mas quando a gente quer trabalhar com toda a família, aí a gente perdeu vários anos. Por quê? Porque o primeiro teorema induz um mapa entre o plano de parâmetros da família de correspondência e o conjunto de Mandelbrot parabólico, que associa para qualquer cara dentro um cara aqui. Não é difícil demonstrar que este mapa é injetivo e a gente, por fim, conseguiu demonstrar que este mapa é um homeomorfismo e dinâmico. Isso quer dizer que se A vá para A, que horrível assim, deixa eu escrever. Dinâmico quer dizer que se Q of A é igual a grande, FA é hibridamente conjugada a PA no conjunto limite. É conforme no interior e se estende na vizinhança furada 2 vezes. De aqui a aqui, mais ou menos. Eu não quero falar da prova, porque vai ser técnico, e em 3 minutos não faz muito sentido. Mas queria dizer que o teorema dinâmico também nos diz que fora do conjunto limite, a gente tem o grupo modular. E a gente demonstra isso tomando o mapa de Riemann do complemento para o plano superior e depois demonstra que este mapa faz aquilo que deveria fazer. Mas isso foi o primeiro passo para construir uma teoria dinâmica. Eu não sei por que não coloquei aqui o slide. Então, desculpem, vou mostrar para vocês outro slide, porque esqueci de colocá-lo aqui. Desktop. Tony Group. Aqui. Aqui. Vocês veem esta tábua? Tá. Então, aquilo foi o primeiro passo para construir uma teoria dinâmica completa para essa família de correspondências. Este mapa que conjuga a dinâmica fora do conjunto limite a dinâmica do grupo modular no semiplano superior é o correspondente, no caso dos polinômios, do mapa de Butcher, que é um mapa que eu dizia que conjuga a dinâmica de Pc com a dinâmica de zeta ao quadrado, fora do disco unitário. Depois, este mapa de Butcher é super importante porque te deixa utilizar a estrutura de zeta ao quadrado fundamentalmente nos teus polinômios. Com zeta ao quadrado, você pode folhear aquilo que está fora do círculo com círculos
assuma que isso seja um círculo, e raios externos se chamam, com argumento constante. E você, com seu mapa de Butcher, pode liftar back essa estrutura aqui. Então, você tem seus eixos hipotenciais, tem raios. E Duadi e Hubbard demonstraram que estes raios, se são periódicos, aterrizam e que todo ponto repulsor e periódico é um ponto de aterrissagem de um desses raios, e isso é importante para problemas de conexidade local. E, no nosso caso, a gente tem nosso mapa que vai de aqui fora para o plano superior, com o grupo modular. E aqui a gente tem geodésicas, né? Tipo, sei lá. E a gente pode levar atrás as geodésicas aqui, sei lá. E essas geodésicas, se são periódicas, aterrissam. E todo ponto repulsor periódico é ponto de aterrissagem de uma geodésica periódica. E depois tem algo mais, porque quando a gente olhar o grupo, o Mandelbrot, tá. Quando a gente mirar o Mandelbrot, a gente vê que tem todas estas bolinhas pegadas no Mandelbrot. E tem algo que se chama de inequalidade de Jokot, que te diz que essas bolinhas viram... tem um tamanho acotado. E sobre que, very roughly, é algo sobre uma razão sobre quanto grande é esse de aqui e quanto grande pode ser a bolinha. E a gente tem uma inequalidade de Jokot para a nossa família, que de fato é melhor que aquela da original. Só que só vale para os primeiros, tipo, esses de aqui já não vale. E se vê a olho o resultado da inequalidade de Jokot, no sentido que estas bolinhas são muito mais pequenas relacionadas à componente principal que as bolinhas aqui, bom, toda a bolinha de fato, respeito à componente principal. E bom, isso é tudo aquilo que eu queria falar. Obrigada pela atenção. Obrigada, Luna. Pessoal, tem perguntas ou comentários? Não tem pergunta, Oi, pessoal? estão me ouvindo? Sim. Oi. Luna, o que eu queria perguntar para você é com relação à generalização para a família cúbica, outras coisas assim. No sentido assim, de que para cada família, por exemplo, Z ao cubo mais C, a gente tem multibrow, né? E se seria possível encontrar uma família de correspondências onde o lugar de conexidade seria homeomorfo. Se tem algum experimento que fala alguma coisa do tipo, porque já deu muito trabalho provar para a família quadrática, né? Eu levei 10 anos naquela quadrática. Eu imagino, assim, chutando, que a construção deveria conseguir se fazer também para graus maiores. Sobre o multibrot, bom, com ponto crítico só, sim. Com mais, o milagre da continuidade já não vai te funcionar. Isso eu estava pensando era no unicrítico mesmo. Tipo, Z ao cubo mais C, Z a quarta mais C. O unicrítico deveria funcionar
Só que você precisa recomeçar. Espera aí, deixa eu mostrar. Para papá, aqui. Se você quer fazer a primeira construção, a primeira coisa que você precisa é sua Minkowski map, que faz o gluing. E aí, o cúbico deveria ser algo diferente, pois você deveria ir de algo... você precisa conjugar com algo que vai zeta lá 3. Zeta vai para 3z, e provavelmente aqui você teria 3 conjuntos de Juliá. Não sei, estou chutando, né, Carlos? Mas imagino que deveria ser possível. Só não estou convencida que o grupo seria o grupo modular, porque você precisaria de um grupo com 3 entradas, então, se vai por zeta lá 3. Sei. O Sean não chegou a fazer algum experimento junto com o Penrose na época, alguma coisa do tipo, não, né? Ele estava mais focado na família, naquela em particular que ele achou. Eles fizeram um monte de experimentos, mas com cúbicos acho que não. Sei. Tá bom. Tem um artigo dele com Christian Experimental Mathematics, onde ele faz bastante experimentos. Não lembro o título nesse momento, mas se bem lembro, são todas coisas quadráticas, porque já quadrático te complica um monte a vida, então, com o quadrático aberto, ir para o cúbico, não sabe? Matemático gosta de complicar a vida, né? Sim, isso é verdade. Mas era isso que eu tinha curiosidade, entre outras coisas também, mas acho que fica um pouco técnico. Obrigado. Imagina. Tem mais perguntas? Queria fazer uma pergunta, pensando que tem muitos alunos aqui. Como é que você recomendaria para alguém que tem interesse em aprender um pouco mais sobre dinâmica complexa? Algum livro em particular, alguma referência? Sim, deixa eu escrever. Theo Beardon. Que acho que se chama Iteration of Rational Maps. Espera aí, dá também para escrever, por que estou me complicando tanto assim a vida? Tá. Pode ser no chat também, se quiser. Sim, que assim fica. Não, tá bom aí, tá bom aí. Isso é de Beardon. Depois tem o Carlos Gamelin, Complex Dynamics. Carlson and Gamelin. Isso de aqui, se você googlear, você acha o PDF. Tem Milnor, mas não é muito para tudo aquilo que foi escrito para o Bob Devaney. O Bob Devaney é bastante didático. Bom, se o aluno é muito bom em topologia algébrica, Milnor. Complex Dynamics and One Variable. Mas Milnor era topólogo algébrico antes de se passar para dinâmica complexa. Então, ele começa a dizer, pega o recobrimento ramificado disso, então, então assim, o Gamelin e Carlson é muito analítico, o Beardon também é bastante geométrico. Maravilha, obrigado. Imagina. É bem importante essa referência, porque aí, como tem vários alunos aqui, aí talvez ganhe algum estudante por aí. Tem mais perguntas, pessoal? Algum comentário? Então,
se não tiver mais perguntas, bom, eu gostaria de agradecer novamente a Luna pela apresentação, pela disposição e agradecer a todos também pela participação. Então, vamos bater palmas, palmas virtuais aí. O Sebastião Obrigada, vai querer, Luna. Sebastião vai querer falar sobre o evento dele? Olá, sim, gostaria de falar assim. Olá, todo mundo. Gostaria de anunciar gostaria de tomar um minuto do tempo de vocês para anunciar um evento. Se trata de uma edição especial do Seminário Dinâmica Porteña de Valparaíso, Chile, onde estaremos comemorando os 50 anos do Carlos Vázquez. Bom, comemorar os 50 não é usual, mas achamos uma desculpa ótima para juntar as pessoas. Então, vou deixar o link do evento aqui no chat e bom, estão todos convidados a se registrar aí. Vamos ter a Cristina também como palestrante, então, bom, não perdam. Eu acho que vai ser bom. Esse evento que disseram que quem participar vai receber depois uma caixa de vinho chileno pelo correio, foi esse mesmo? Vai, e palestrante recebedor. Isso é o dia 11 de dezembro. Aí já pode marcar na agenda, então. Exatamente, o dia 11 de dezembro vai estar o Henrique também, bom, a Cristina, Lourenço, acho que vai estar também. Lourenço. Então, bom, ficam todos convidados aí. Obrigada, Sebastião, pelo anúncio. Aí... Então, bom, obrigada a todos pela participação, a Luna pela excelente palestra, e o próximo